Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 19. Nós vamos iniciar a partir do versículo 3, que diz assim: aproximando-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não leste que desde o princípio o Criador o fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Vamos parar aqui no verso 3 até o verso 6, para a gente entender um pouco. Aqui, os fariseus perguntando se podia divorciar. Aí Jesus levou explicando que deveria olhar no princípio. Aí a gente vai chegar aqui em Gênesis. Primeiro, para você entender, Gênesis capítulo 1, versículo... Vamos pegar aqui o versículo 22, depois o 28 e depois Gênesis 2, tá? O 22 diz assim: então Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, encheis as águas dos mares, multiplique-se as aves sobre a terra. Mas o verso 28, então Deus abençoou, antes, o versículo 27, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-o, dominai sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Aí, no verso capítulo 2, no versículo 22, 23 e 24, que é importante. Olha aqui. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e o trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Olha o que Jesus está dizendo para os fariseus aqui, né? Que eles estavam tentando complicar Jesus, tentando fazer Jesus tropeçar, e porque tinha duas linhas de pensamento, duas escolas rabínicas, né? Duas escolas de Samai e Hillel. Um era mais radical, né? Era mais duro, não aceitava divórcio à toa, tinha que ter uma justificativa muito aplausível, muito séria. Por exemplo, tinha que ter pego a mulher em adultério, no caso de porneia, né, ou prostituição, ou mesmo adultério, ou se a mulher tivesse uma doença muito grave, como se fosse a lepra, ou mesmo se a mulher não pudesse gerar filho durante 10 anos. Presta atenção, durante 10 anos, se a mulher tivesse casada e não gerasse filhos, o filho, durante 10 anos, ele podia mandar embora, né? Era o prazo máximo de 10 anos. Então tinha essas duas linhas de pensamento, de Samai e Hillel, e aí o fariseu querendo saber qual linha que Jesus seguia. Aí Jesus disse: volta para o princípio. Eu acho interessante Jesus quando ele fala isso, né? Olha como é que Jesus fala, olha que interessante. Jesus respondeu: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Ou seja, vocês não entendem que lá no início, lá em Gênesis, lá no princípio, lá no começo, Deus fez macho e fêmea, homem e mulher? Então nós estamos vendo aí que tipo de casamento que deve ser, homem e mulher, né? Fora disso não é o que Deus fez. Então, mas é isso que Deus está dizendo aqui, que se você deve ou não deve, qual linha que você deve aceitar? Você deve aceitar da linha mais dura, a linha mais conservadora, né? A palavra melhor é essa, a linha mais conservadora ou a linha mais liberal? Aí Jesus disse assim: volta para o princípio, meu filho. Agora, eu acho interessante como Jesus ele coloca uma outra escola para os fariseus, como nos ensinando
que a gente hoje, até hoje, nós estamos brigando se nós somos da linha mais radical ou a linha mais liberal, se nós somos mais conservadores ou somos relaxados ou liberais. E Jesus fala assim, não, volta lá para o princípio, vai entender primeiro que Jesus fez homem e mulher. Primeira coisa que você precisa entender é macho e fêmea. Né? Depois de você entender isso aí Jesus fala assim ainda, que foi o Criador, no princípio, fez homem e mulher. Aí há uma ordenança, né? E ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Aqui nós vemos muitas coisas importantes, né? Esse negócio primeiro do homem deixar o seu pai e sua mãe. Quando que o homem podia deixar o seu pai e sua mãe? Eu falei aqui que no máximo até os 20 anos de idade. No máximo até os 20 anos de idade. Se o homem não casasse até os 20 anos de idade, ele precisava justificar que ele estava estudando a lei, a Torá. Então, se ele estivesse estudando a lei, a Torá, então ele podia estender mais um pouco acima dos 20 anos para se casar. E se caso não fizesse isso, ele estava sendo desobediente à lei divina, que é frutificar, é multiplicar, é crescer, é casar. O casamento para eles era algo para levar e aumentar a imagem e semelhança de Deus na terra. Era produtividade, né? Era produção. Então, para eles, não era algo sentimental como é hoje. Né? Não estou dizendo que eles não se apegavam, nada disso. O casamento principal para eles, além de ser poligamia, eles aceitavam poligamia, né? Podia ter vários casamentos, o homem podia casar com várias mulheres. O principal objetivo era produzir e na cabeça deles era produzir muitos filhos e assim ser próspero. Quanto mais filhos, mais prósperos as pessoas eram, né? Então é isso, outra coisa. Aí Jesus chama eles para entrar lá, para eles verem no princípio, o que no princípio Deus fez. Né? E quando eles falam que no princípio Deus fez homem e mulher e assim um homem deixar pai e mãe, a primeira coisa quando fala deixar pai e mãe aqui, está dizendo assim, ó, que o homem seja responsável, que o homem seja autônomo, que o homem já pode bancar ele e bancar a sua esposa, que o homem ele já entendeu que a partir desse momento ele não precisa mais de papai e mamãe. Que o papai e mamãe já fez o papel, né, de ensinamento para ele e que ele agora podia levar e formar sua família. O papai e mamãe não podia ficar mais na dependência do papai e mamãe. Então, o papai e mamãe foi um papai e mamãe assim que ensinou, que fez o filho a entender que em determinado momento ele ia cortar o umbigo espiritual, relação entre pai e mãe, no sentido de formar a sua própria família. Então, aqui está dizendo que deixar pai e mãe é quando o homem podia ser responsável para criar a sua própria família e seguir o seu rumo natural. Ele nasce, é cuidado pelos pais, ele depois é cuidado pelos professores, vai aprender uma profissão, vai aprender alguns mandamentos, algumas leis, tem uma cultura, e a partir daí ele consegue manter uma família aí, por eles ter essa condição, para até bancar uma mulher, né? Para comprar uma mulher, porque a mulher era comprada, para comprar uma mulher ou comprar mais de uma mulher, ele precisava sustentar essa família e tinha que provar que não mais dependia do pai e da mãe, que o pai e a mãe estavam ali e que ele tinha condições de manter, né? Ele não ia depender de papai e mamãe. Já pensou hoje? Tem gente casando aí dependendo do papai e mamãe? Aí fica muito difícil, né? É fácil até casar também, né? Ah, papai e mamãe aqui banca tudo para nós aqui, vamos casar. Então, nesse tempo aqui, era isso. Olha, você tem que ser autônomo, você tem que ser o macho, tem que ser homem, cumpridor com seus deveres e suas obrigações. Então, deixar pai e mãe é deixar pai e mãe no sentido até sentimental também, né? Não no sentido que você vai abandonar o teu pai e tua mãe, vai esquecer o teu pai e tua mãe, mas que você não vai ficar jogando agora. Você é responsável para entender que o papel dos pais
foram cumpridos em você e que você vai repetir o que o pai fez com você, com seus filhos. Dá corda. Seus filhos são uma herança que Deus te deu por determinado tempo, você cuidar, ensinar e que Ele dá continuidade à posteridade, que Ele dá continuidade ao processo de produzir, de crescer, de desenvolver uma família. Então deixar pai e mãe representa isso, o homem, seu cabra macho, para dizer assim, pode deixar agora que o meu pai fez o trabalho certinho, mamãe também fez, e eu não vou depender deles porque eu sou capaz de me manter e manter também a minha companheira, a minha esposa. Né? Deixar pai e mãe também tem essa ligação, não somente financeiro, mas também até sentimental, porque tem muitos maridos hoje, né, que ainda casou, mas a mamãe está dentro dele ainda. Aí ele fica comparando a esposa com a mãe, ele compara, a mulher compara o marido com o pai, aí sucessivamente, né? Quando você casa com uma mulher pensando na sua mãe, psicologicamente, agora como psicólogo, você está, na verdade, você cria uma outra mãe. Tem muitos maridos que casou querendo uma outra mãe, aí você casou errado. Aí você não cumpriu esse papel que deixa pai e mãe. Você está levando, na verdade, a sua mãe psicologicamente para o seu casamento. Você quer que a sua esposa seja sua mãe. Ela não seja sua esposa. Aí tem outro tipo de papel. Porque mãe é um papel, pai é outro papel, esposa é um papel, mulher, esposa é outro papel. E ser pai, ser marido é outro papel também, totalmente diferente, que a gente precisa entender muito bem isso, né? Quando Jesus estava dizendo que deixa pai, veja lá no princípio, deixa pai e mãe e se une à mulher. Olha a palavra, a partir do momento, primeiro você deixa pai e mãe, você consegue se bancar, você consegue se manter, você é uma pessoa que pode cuidar de você. Tá, é o primeiro passo. Posso. Agora você vai analisar. Eu posso agora unir, eu posso agora bancar outra pessoa para viver comigo, uma outra mulher para viver comigo. Eu consigo me bancar e bancar minha mulher naquele tempo aqui. Eu estou falando do tempo que Jesus falou no princípio. Consigo. Então faz o seguinte. Então você deixa pai e mãe, agora você pode unir a mulher. Esse é o principal objetivo. Então não case falando assim, pensando na sua mãe. Porque se você levar a sua mãe para o seu casamento dentro da mente, psicologicamente, querendo que a sua esposa seja a mãe, eu falo a verdade, você já tá, o casamento já deu errado. O casamento já pulou fora. O divórcio já está à porta. Na verdade, você não casou. Você não casou. No casamento de Deus. Você não casou o casamento de Deus, casou o casamento do homem. Aí vai acontecer divórcio. Aí vai dar divórcio na certa. Por quê? Porque você não cumpriu esse objetivo de ser autônomo, de se bancar e poder e ter condições de bancar o outro. A outra pessoa que você está colocando para viver com você. Aí entra outra parte, une-se a outra mulher. Essa parte de unir a outra mulher é o segundo passo. Essa palavra de unir a outra mulher, porque você, a partir do momento que você desligou do seu pai e da sua mãe, mas não é para você ficar sozinho. Caso você quiser ficar sozinho, ser solteiro, não tem problema nenhum. Mas o objetivo sempre do início foi para que o homem casasse. Depois nós vamos entrar aqui na parte do eunucos aqui, né? Depois aí, aquela pessoa que quer ser um eunuco, isso aqui. Aí é diferente, eu vou falar ainda sobre isso no final, não está na hora ainda. Mas o principal para aqueles que querem casar é saber, ter condições primeiro de se bancar, depois tem condições emocionalmente de se viver sozinho. Você é capaz de falar assim, papai e mamãe, eu consigo viver sozinho sem precisar de você, papai, sem precisar de mamãe, eu consigo agora, não somente psicologicamente, não somente financeiramente, não somente na parte de cuidado, eu consigo cuidar de mim. A partir do momento que você sabe cuidar de você, você agora sabe cuidar não somente da parte financeira, mas cuidar de você em todos os sentidos. Aí você está apto para unir a uma mulher. Se você não consegue cuidar de você, meu querido, você não vai conseguir colocar outra pessoa para cuidar. Não é? Porque casamento é isso. Primeiro você cuida de você. Aprenda a cuidar de você em todos os sentidos. Emocional, psicológico, financeiro, sentimental, religioso, espiritual. Consegue se
ser autônomo em todos esses sentidos? Consigo. Tá bom, é o primeiro passo. Aí você pode optar, se caso quiser, casar. Se você não quiser casar, você pode ficar solteiro, não tem problema nenhum. Você se banca, você pode sair de casa, se bancar e pronto, e acabou. Mas a intenção de Jesus aqui foi casamento, não é? Sobre divórcio, sobre casamento. Então vamos falar do casamento primeiro. Você consegue se manter psicologicamente? Você não depende mais de mamãe para lavar suas roupas? Você não precisa mais da tua mãe para fazer sua comida? Você não precisa mais da mamãe do leite? Você não precisa mais da mamãe do peito? Você não precisa mais da mamãe para fazer sua comida, te dar comida? Você não precisa mais do teu pai bancar as suas escolas, os seus estudos, bancar você com roupa, bancar com você com as coisas? Você não precisa mais dos seus pais. Você sabe se virar sozinho, você sabe se cuidar sozinho. Então você abandona o teu pai e tua mãe e vai viver a tua vida. É o primeiro passo. Cuida bem de você. Porque tem gente casando aí não sabendo cuidar de você. Aí arruma uma encrenca. É por isso que eu estou dizendo que primeiro, se você não sabe cuidar de você sozinho, não coloca outra pessoa para ser cuidada. Porque aí você não casou. Você não soube casar. Casamento de Deus. Porque o casamento de Deus é diferente do casamento dos homens. Por que há muito divórcio? Porque é o casamento dos homens. Então o casamento de Deus é você largar teu pai e tua mãe psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. E pode ser mais outras coisas. Sabe-se viver espiritualmente sozinho. Você não depende do teu pai para fazer a parte litúrgica, espiritual. Você sabe se cuidar. Você não precisa do teu pai mais para a parte alimentar, para cuidar das finanças. Você não precisa mais da sua mãe para fazer comida, arrumar casa. Você sabe fazer todas essas coisas. Você é um homem preparado para a vida. Seus pais te prepararam para você casar ou não casar. Primeiro é para você não casar, para você viver a sua vida. Porque a primeira coisa aqui é você saber sobreviver em todos os sentidos. Você sabe sobreviver? Sozinho? Sei. Então aí você está apto a casar. Mas você pode optar a não casar se quiser. Mas, como disse, esse é o primeiro passo. Falando sobre isso, você percebe que muitas pessoas não soube casar até hoje. E muitas pessoas realmente não sabem casar até hoje. Vive aí um casamento destroçado, um casamento de prisão. Né? Vive numa cadeia. Tem gente que vive oprimido e oprimindo o outro. Não é? Por quê? Porque não sabe viver sozinho, em todos os sentidos que eu falei. Eu não preciso repetir mais. Primeira coisa é você saber viver sozinho. Cada família tinha uma religião, tinha um culto a Deus. Então você tem que saber cultuar a Deus. Cada família tinha uma profissão, tinha que aprender a profissão. Cada família sabe depender só dele, você tem que depender só de você. Cada família sabia ter relacionamento com eles. Você precisa ter relacionamento com você. Você precisa se autoconhecer. Aí você larga seu pai e sua mãe. É o primeiro passo. Segundo passo. Para casar no casamento de Deus, não dos homens. O casamento de Deus, então, depois é você agora que sabe, consegue se bancar, consegue se manter. Se você perder a sua esposa, se não quiser casar, não tem problema, que você não precisa mais de papai e mamãe, não precisa de ninguém, que você é maduro. Você é um homem, com H maiúsculo. Homem, sabe viver sem ninguém. Pode viver sozinho agora. Aí agora você pode sim pegar uma mulher. Agora, pegar no bom sentido, né? Peraí. Você pode unir a uma mulher. Essa palavra de unir a uma mulher ou casar com a mulher, aí entra o sentido global. Você vai sustentar essa mulher, sustentar ela no sentido, não somente bancar ela financeiramente, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, emocionalmente. Então você agora é capaz de falar assim, eu me consigo me manter, mas eu posso bancar mais alguém. Aí você traz uma mulher, une-se a essa mulher. E unindo essa mulher... Unindo nessa mulher, você está também tirando essa mulher dentro de uma casa, dentro de uma família, que essa mulher era dependente dos pais,
pertencia ao pai, você está trazendo para você que vai pertencer a você agora. No Velho Testamento. Perceba o que eu estou dizendo. Desculpa. Então perceba o que eu estou dizendo, para não confundir as coisas. A partir desse momento que você une a esta mulher, você está unindo a ela, dizendo assim para ela: mulher, eu tiro você da sua família e prometo te dar a você até mais do que a sua família te deu. Por que eu vou te dar mais? Porque eu vou te dar não somente a comida, não somente a casa, o lar, mas eu vou te dar também amor. Eu vou te dar sentimento. Eu vou te dar também um nome. Eu vou te dar também eu vou te dar uma ligação a mim. Eu vou ligar você a mim agora. Eu vou fazer você agora a viver comigo. E você agora, o seu Deus vai ser o meu Deus, né? A esposa vai entender isso. Você vai entender porque que aquela menina que perdeu os esposos falou para sua sogra: olha, a partir de agora o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, que o povo usa isso como casamento, né? Era a nora e a sogra. Né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e agora eu vou andar com você, etc, etc. Então a questão é o seguinte: quando você une a esta mulher, você está dizendo para ela assim: a partir de agora você vai unir ao meu Deus. Porque nesse tempo aqui a mulher tinha o Deus dos pais. Ela tinha a doutrina de culto formada pelo pai. É o pai que era o cabeça que fazia isso. Nesse tempo do Velho Testamento. Não esqueça disso. Eu estou sempre falando do Velho Testamento. Estou falando do Novo, que mudou tudo. Do Velho Testamento. Então o culto, a liturgia, quem fazia era o chefe da casa. Então a partir desse momento, você já tem um Deus que você serve dos seus pais, vai largar e vai servir ao Deus desse seu esposo. Então seu esposo sabe que Deus que vai servir, no caso do povo de Israel aqui, os judeus, os hebreus, era monoteísta, né? É o único Deus, não era politeísta, era monoteísta. Acreditavam no único Deus, o Deus único. Né? Então, você vai entender que agora a tua religião é a religião do teu esposo. Era assim no Velho Testamento. Tá bom, gente? Então, unir-se à mulher é você trazer a mulher para si, ter a vida sexual ativa, é ter a vida religiosa ativa, é ter a vida psicológica, emocionalmente se apegado ativo, é se formar uma família, frutificar e multiplicar. Vocês agora vão entrar na terceira etapa que vai dizer o texto aqui. Então, na primeira é largar pai e mãe, ser autônomo, o homem fazendo isso, também a mulher, mas principalmente o homem. Depois é unir a mulher em todo sentido psicológico, emocional, físico, financeiro, espiritual. E aqui fala assim, ó, por isso o homem deixará o pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esta uma só carne é no fato de frutificação, é de multiplicação. A mulher precisa, naquele tempo, ela produzir frutos. Na relação sexual, ela era obrigada a mulher, se ela não tinha isso, podia dar o divórcio, era obrigada a mulher ela gerar filhos, ela ser uma produtora, ela gerar filhos, dar filhos para o marido. Então essa unir uma só carne é o ato conjugal, é o ato sexual, é os dois se unir em uma só carne, porque unindo sexualmente é que vai formar uma criança que vai ter o DNA 50% da mulher e 50% do homem. Então vai se unir, se tornar um. Quando se torna um, é quando se torna não somente sexualmente, a primeira parte é claro, é o sexo, sexualmente tem relações e nessas relações conseguem ambos, os dois, são saudáveis para fazer uma criança, fazer um filho. E o filho, no filho está a união dos dois. É claro que no ato sexual, quando o homem já tem praticando o sexo, ali se uniu, se formaram um, se tornou um.
Então, se tornar um aqui, só carne, para esse povo que na exegese, na linguagem mesmo, era no ato sexual. A partir do momento que você teve a relação sexual, se tornou um. Por isso que nós, cristãos, não podemos estar aí prostituindo. Por isso que nós, cristãos, não podemos estar aí adulterando. Porque quando o ato do sexo, de deitar com a mulher, de conviver com a mulher, você está se tornando um com ela. Ou a possibilidade de tornar um visivelmente, vamos dizer assim, visivelmente, através do filho. Todo mundo vai saber que vocês deitaram, que vocês tiveram relação sexual e com isso a prova, né? Vamos dizer assim, a prova está aqui. Olha o filho. É a possibilidade de procriar. Olha o filho aí. Olha o filho dizendo que vocês se tornaram um. Visivelmente. Espiritualmente, emocionalmente, é quando vocês estão juntos ali, né? Tem os seus prazeres ali. Então você se tornou uma só carne. Agora, visivelmente isso acontece para o povo quando você tem o DNA 50% seu, 50% da mulher, nasceu uma criança. É interessante isso, não é? Aí você vai passar a entender que você não pode ficar aí pulando de galho em galho. Aí você vai entender que quando você pula de galho em galho, você é uma pessoa que está prostituindo, você está se tornando uma só carne com a outra mulher. E que você está pecando contra Deus. Se fizer isso, vai pedir perdão imediatamente, é claro, né? Na lei aqui na lei, se for pegar a lei, tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto os dois. Aqui é radical, morte dos dois. Se fosse adultério, os dois. Eu já falei isso no vídeo anterior, então não vou mais repetir isso. Mas vamos pegar o texto que Jesus está dizendo aqui, voltar ao princípio. Olha o que Jesus fala, volta ao princípio, ou seja, entenda o que Deus fez lá no Jardim do Éden. Veja lá o que Deus fez no princípio. Aí você vai ler isso aqui, ó. Respondeu Jesus: não leste que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e ordenou por isso, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o homem uniu portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o que o homem não separe? É quando o homem tem essa consciência de tudo isso que eu falei com você. Quando o homem parte para esse conhecimento lá do início, o que Deus quis dizer sobre casamento. Então, o casamento bíblico teológico é isso. Ah, pastor, então você está dizendo que hoje as pessoas que casaram no cartório, está tudo errado. Não estou falando isso, não. Pastor, você está dizendo então que eu posso separar da minha esposa, que eu não casei, biblicamente? Também não estou dizendo nada disso também não. Se você casou, assuma a sua responsabilidade. Vai separar por causa disso. Entenda o texto e vive isso. É isso que está dizendo. Se você até então não entendeu que era assim, você está começando a entender agora. Então passa a viver assim. Simples assim. É simples assim. Ah, pastor, eu vivi, quando eu casei, realmente não foi Deus que me uniu, porque eu não sabia nada disso. Então você está sabendo agora, passa a viver agora que a sua união é abençoada. Simples assim. Tá certo? Agora, por que dá muitos problemas no casamento? É justamente por causa disso. É porque a gente está na linha, entrando na escola de Ramai, ou de Hillel, ou da escola que é mais tradicional, a escola que é mais radical, ou a escola que é mais conservadora. Ou às vezes podemos estar entendendo na escola de Hillel, na escola mais liberal, pode separar por qualquer motivo. Se você está em qualquer uma dessas duas escolas, você está errado. Essas são a escola dos homens. Ah, mas Moisés falou, o que Jesus disse? Por causa da dureza do coração do homem. Então, o que Jesus estava ensinando aqui é que pela dureza do coração do homem acontece isso. Não importa então para Deus se você é conservador ou se você é liberal. O importante é você entender no princípio se o seu casamento foi dessa forma que eu acabei de falar para você. Se você é uma pessoa independente, se você consegue se bancar, se você consegue viver
por você, se você consegue viver sem depender do papai e da mamãe, você conseguiu desligar-se do pai e da mãe, você não depende do pai e da mãe para mais nada. Você consegue viver sozinho, consegue bancar você e consegue bancar em todos os sentidos. Não estou só falando financeiro, não, até espiritualmente. Você não precisa do seu pai para te ajudar espiritualmente, você não precisa da sua mãe para te ajudar nas roupinhas, na comidinha. Se você está casando, casou de forma errada, você está aprendendo agora. Esse deixar pai e mãe. É você conseguir primeiro se auto-viver. Você consegue se manter. Você é autônomo. Só autônomo que pode unir alguém. Porque se eu consigo me manter, aí sim eu consigo me manter a próxima pessoa. Então, quando você não tem essa consciência, você se perde. Você não casou na escola de Jesus. Você casou numa dessas outras escolas aqui e fica brigando com aquele que separa ou fica brigando com aquele que vive, mas separado. Porque tem gente, eu falei já, que pode estar casado com papel no cartório e está divorciado. Existem pessoas que talvez não estejam casadas no cartório e realmente estão casados. Ah, pastor, você está dizendo então que está errado não casar no cartório? Não estou fazendo essa apologia que não deve se casar no cartório, porque até é uma garantia, porque o cartório, de fato, se você não sabe, é um contrato que houve para dar direito à mulher, porque o homem aqui tinha todo o direito, a mulher não tinha direito nenhum. Então, o casamento no cartório é um contrato dizendo que a mulher tem todo o direito como você. Porque antigamente as mulheres não tinham nenhum direito. Então o casamento, o contrato no cartório, ali vocês vão falar a forma que vão estar casando. Então, se vocês vão separar os bens, se vão dividir, se são dos dois ali. Então é um contrato que estão fazendo. Tá certo? Ah, pastor, então quer dizer que se eu não fizer isso, eu estou errado ou estou... Não, querido, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que primeiro você tem que entender o seguinte, que antigamente aqui, no tempo, que Jesus falou em Gênesis, não tinha nenhum cartório. Você entende isso? Entendeu? Que nesse momento quem fez o casamento foi o próprio Jesus, Deus. Deus que fez esse casamento. E aqui também não podia haver divórcio. Por quê? Porque não podia haver divórcio? Porque não tinha mais ninguém, só tinha Adão e Eva. Como é que ia haver divórcio aqui? Como é que havia divórcio aqui se só tinha Adão e Eva? Adão separasse da Eva e ia casar com quem? A Eva separasse de Adão e ia casar com quem? Com a serpente? Então, vamos ter ideia, vamos ter compreensão. Aí já é outra coisa que eu posso explicar, daqui a pouco eu vou explicar isso aí para vocês com mais detalhes, por que Jesus então levou para esse caminho aqui, pensar no princípio, né? Porque até então não tinha poligamia aqui em Adão. Adão não casou com outra mulher, você não vai encontrar aqui. Adão ficou com Eva, né? Porque o próprio Deus fez isso. É isso, justamente isso que Jesus está dizendo. Volta lá para o princípio. Quando você primeiro consegue se bancar, você consegue viver a sua vida espiritual. E gente, olha, já passou do horário aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou terminar aqui esse vídeo que já passou do horário e a gente vai voltar a falar sobre isso de novo, tá bom? Você está estudando na escola de discípulos. Aqui você aprende um pouquinho a mais. Fique na paz.